Então, muito bom dia, caros amigos. Hoje é o dia 8 de janeiro de 2015 e vamos fazer algumas questões sobre logaritmos e exponenciais. Então, nesta primeira questão, sejam A e B, dois números reais, quer dizer, pertencentes a R então, não é? Pertencentes a R, tais que 5 levantado a A é igual a B, O que nós pretendemos é isto, é saber precisamente o valor de 5 sobre B. É esta a nossa questão. Ora bem, isto é muito fácil de se resolver, dado que já sabemos que B é igual a 5 levantado a A. Portanto, por substituição, nós vamos ter 5 sobre 5 levantado a A. Agora é uma questão apenas de sabermos manipular as potências. Este 5 é 5 levantado a 1, eu vou dar a mesma base e subtrair os expoentes. Então isto será 5 levantado a 1 menos A. Ora bem, seria assim, portanto, esta primeira questão fácil. Agora vamos supor aqui uma outra questão que eu vou designar pela questão 2. Eu vou supor que tenho aqui um gráfico. Vou supor que tenho o gráfico da função exponencial e levantado a x, parte do gráfico, não é? Então tenho aqui y ou x. E tenho aqui parte do gráfico da função exponencial, que será qualquer coisa mais ou menos assim. E agora vou considerar aqui 3 pontos. Vou considerar aqui o ponto P, mesmo aqui, este ponto onde a exponencial interseta o eixo dos y. Isto aqui é a exponencial é levantado a x. E vou considerar aqui, digamos, um outro ponto no eixo dos y e aqui um ponto que jaz no gráfico da levantado a x. Vamos lhe chamar Q. E este ponto aqui vamos lhe chamar R. Então, eu com estes pontos posso definir aqui o triângulo, né? Este triângulo, o triângulo PRQ, este triângulo aqui. E, então, estamos interessados em calcular, não é, a área deste triângulo. Ora, a área de um triângulo, nada mais é que a base vezes a altura, que eu designo por H, sobre 2. Ora, a base, neste caso, é o comprimento do segmento RQ, vezes uma altura que há de ser precisamente igual ao comprimento de RP sobre 2. Ora bem, também há uma coisa que eu agora quero aqui dizer. Vamos supor que a abscissa deste ponto Q é precisamente A. Vamos supor A. E que a ordenada de Q é igual à ordenada de R. Então, eu para calcular RQ, o comprimento do segmento RQ, é muito fácil, porque o comprimento de RQ, a distância que vai daqui até aqui, é a mesma que vai daqui até aqui, ou seja, há de ser A. Isto já a resolver. Então, terei aqui A vezes, agora, este comprimento do RP. Como é que eu calculo este comprimento do RP? Ora bem, como eu sei que aqui este ponto Q tem uma abscissa, que é uma abscissa, digamos, x igual a A, então a imagem de A, a imagem deste objeto A, há de ser precisamente quanto? É levantado a A. Isto quer dizer que é levantado a A é precisamente a imagem deste ponto A, ou seja, há de ser precisamente a ordenada tanto do ponto Q como do ponto R. Então já sei uma coisa, eu já sei que a distância que vai daqui de R, não é? De R até ao eixo do X é precisamente levantada a A. Então, mas eu não quero isso, o que eu quero é RP, então tenho que subtrair esta distânciazinha aqui. Mas eu sei que o gráfico da exponencial é levantado a x, quando corta o eixo dos y, corta precisamente aqui no ponto 0,1. Aqui digamos está 1. Quando o x é 0, é levantado a 0 é 1. Portanto, este bocadinho que eu quero, que é o RP, há de ser nada mais que E levantado a A menos 1. Ou seja,
já temos então, neste caso, digamos a altura, que será E levantado a A menos 1. E isto tudo sobre 2. Eu vou dar apenas um melhor aspecto a isto, talvez multiplicando A vezes E levantado a A, que dá A vezes E levantado a A, menos A sobre 2. E assim fizemos, digamos, um segundo problema. Agora, numa terceira questão, vamos pensar no seguinte. Vamos considerar uma função f, tal que o domínio de f seja precisamente igual a R+. E esta função f é definida por f de x igual ao logaritmo na base 10, eu escrevo log de x. E então, agora é o seguinte, o que se pretende é determinar um valor de d, para o qual se verifica f de x vezes d igual a 1 mais f de x. Portanto, a nossa questão é determinar este d que aqui está. Ora bem, este x já sabemos que pertence, portanto, a R+, dado que a nossa função f tem um domínio R+. Então, aqui é igual o f de xd. O f de xd é a imagem de xd e a nossa função é precisamente o logaritmo de x, ou seja, isto há de ser o mesmo que ter log de xd, que a gente quer que seja igual a 1 mais f de x, que é o log de x. Ora bem, eu para resolver este problema vou transformar este 1 num logaritmo. Ora, das propriedades dos logaritmos, nós sabemos que o logaritmo de a na base a é sempre igual a 1. Então é muito fácil de transformar este 1 num logaritmo, ou seja, isto é o mesmo que ter logaritmo xd igual ao log de 10 mais log de x. E agora vou aqui apelar às propriedades dos logaritmos, porque nós sabemos que sempre que temos logaritmo do u mais logaritmo de v, onde este u e v pertencem a R+, isto é o mesmo que ter, digamos, log, e isto aqui é em qualquer base, seja qual for a base A, onde essa base A pertence a R+, tirando 1. Portanto, mas neste caso particular, como estamos apenas com log, portanto, na base 10, isto é o mesmo que ter log de UV. Então, apelando, portanto, a esta propriedade, isto é o mesmo que ter log de xd igual ao log de 10x, por esta propriedade que eu agora aqui escrevi. Agora, o logaritmo é uma função injetiva. Se o logaritmo é uma função injetiva, isso permite-me concluir então que xd é igual a 10x. Como o domínio de f é R+, isto significa precisamente que este x pertence ao intervalo aberto que vai de 0 até mais infinito, quer dizer, nós estamos a incluir o 0. Sendo assim, eu posso cancelar este x com este x, pelo que eu vou obter uma resposta que é d igual a 10. Ora bem, seria assim, desta forma, que se resolveria, portanto, esta questão. Agora, numa outra questão, digamos que é uma questão número 4, vamos pensar no seguinte, vamos considerar a função f, cujo domínio, o domínio de f é precisamente igual a R+, definida por f de x, precisamente igual a A, mais logaritmo na base 2 de x. E sabemos uma coisa, ora bem, este A aqui, vamos dizer que este A aqui pertence precisamente a R, E então
sabemos também mais uma coisa, sabemos que o gráfico desta função contém este ponto P, que eu vou designar por ponto P, P4 menos 1. O gráfico desta função contém o ponto 4 menos 1. Ora bem, a questão é esta, é indicar o ponto, ou aliás, a abscissa do ponto, a abscissa do ponto, onde o gráfico de f interseta o eixo OX. Ora bem, para fazermos isto, nós precisamos conhecer esta função, digamos, f de x, não é? Então, para conhecer a função f de x, basta saber o valor de a. Mas nós temos uma informação. Qual é a informação que nós temos? Nós sabemos que este ponto pertence ao gráfico de f. Mas o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando x é igual a 4, a imagem de 4 é precisamente menos 1, ou seja, isto é o valor do y, é? Ou seja, a imagem de 4 é precisamente menos 1. Ora bem, as imagens estão aqui escritas, não é? Então isto quer dizer que menos 1 há de ser igual a a mais logaritmo na base 2 de 4. Podemos avançar um pouco, porque isto é o mesmo que ter menos 1 igual a não é? Mais logaritmo na base 2 de 2 ao quadrado. Agora, há aqui uma propriedade importante dos logaritmos, é que sempre que temos logaritmo de u levantado a n numa base qualquer a, e sendo este u pertencente a r+, então eu posso dizer que isto é o mesmo que ter n logaritmo do u na base a. Então agora aqui eu vou progredir, eu vou saltar com este 2 para trás do logaritmo, ou seja, menos 1 mais a, menos 1 igual, peço desculpa, menos 1 igual, portanto, menos 1 igual a mais 2 logaritmo de 2 na base 2. Mas, como já vimos, o logaritmo de a na base a é sempre igual a 1, de onde eu, portanto, facilmente concluo que menos 1 há de ser igual a a mais 2. Ora bem, este 2 pode saltar aqui para o primeiro membro, pelo que eu vou obter menos 2 menos 1 igual a a, ou seja, menos 3 há de ser igual a a, o que quer dizer que a é igual a menos 3. Então, neste momento, já temos, digamos, o valor de a, pelo que a nossa função f se reduz a f de x, não é? F de x igual a a, que neste caso é menos 3 mais o logaritmo na base 2 de x. E agora, o que nós queremos mesmo é determinar, digamos, onde é que esta função f interseta o eixo de x. Ora bem, nós para sabermos onde uma função interseta, digamos, o eixo do x, o que é que nós fazemos? Fazemos o y igual a 0, quer dizer, vamos igualar tudo isto a 0. Então, isto é o mesmo que ter, igualando a 0, menos 3 mais logaritmo na base 2 de x igual a 0. Ou seja, logaritmo de x na base 2 há de ser igual a 3, porque este menos 3 salta para o primeiro membro. Então, passando à exponencial, o nosso x há de ser igual a 2 ao cubo. 2 ao cubo, ou seja, igual a 8. Quer dizer, esta nossa função, não é? esta nossa função que foi dada, iria intersetar o eixo de x no ponto de abscissa x igual a 8. Já agora vamos fazer mais uma questão. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho a função h, isto agora será o exercício, portanto, número 5. Vamos supor que eu tenho uma função h de domínio R, quer dizer, o domínio de h é precisamente igual a R, e
e é definida como se segue. H de x, vamos supor que H de x é igual a 1 mais x sobre 2 mais 4 levantado a menos x. A questão A é mostrar que o ponto 0,2 pertence ao gráfico de H. Quer dizer, este ponto 0,2 pertence ao gráfico de H. Como é que vamos fazer isso? É fácil. Vamos, por exemplo, determinar o H de 0, não é? A imagem de 0. A imagem de 0 terá que ser 2. Vejamos se dá 2. H de 0 há de ser igual a 1 mais 0 sobre 2, não é? 0 sobre 2 mais 4 levantado precisamente a menos 0. Ora, menos 0 é 0. Ora, então, isto é o mesmo que ter 1 mais, repare-se que 0 dividido por um número diferente de 0 é 0, então ficarei aqui com 1 mais 0, e 4 levantado a 0, um número levantado a 0 é 1, então isto dá 2, pelo que realmente o ponto P de coordenadas 0, 2 pertence ao gráfico de H. Agora, numa questão B, então para terminar mesmo agora, por agora este vídeo, vamos, no gráfico de H, vamos dizer que existe um ponto, existe um único ponto, existe um e um só ponto, digamos, P, em que a ordenada excede em 3 unidades, excede em 3 unidades, metade da abscissa, E a questão é esta: qual é esse ponto? Ora bem, então o que nós temos é um ponto, digamos, P, um ponto P. Esse ponto P nada traz de novo, não é? Um ponto de coordenadas XY. Isto aqui, este X, como sabemos, é a abscissa. É a abscissa. E este Y é precisamente a ordenada. Ora, nós sabemos que, então, a ordenada, está aqui escrito, a ordenada, excede, o que é que isso quer dizer? Excede é maior, não é? Portanto, para ser igual, este Y há de ser igual a 3, porque excede em 3 unidades, está aqui escrito, excede em 3 unidades, ou seja, Y há de ser igual a 3 mais metade da abscissa, ou seja, x sobre 2. Portanto, o ponto em questão há de ser o ponto P, cujas coordenadas são x, 3 mais x sobre 2, dado que o nosso y é igual a isto. Então, se este é o ponto, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso h de x há de ser precisamente igual a 3 mais x sobre 2. Então, vamos descobrir o ponto. Como já temos a função h, a nossa função h está ali escrita, não é? É igual a 1 mais x sobre 2, portanto, isto há de ser igual a 1 mais x sobre 2 mais 4 levantado a menos x, e isto há de ser igual a 3 mais x sobre 2. Porque esta nossa função h foi logo aqui definida, aqui, logo no início, aqui como se segue, não é? Então, sendo assim, agora é fácil de resolver. Repare-se que este x sobre 2, não é? Está aqui neste membro, posso cancelar com este, então eu vou obter 4 levantado a menos x, igual a quanto? Este 1 passa para o primeiro membro, ou seja, vou obter 3 menos 1, que é 2. 3 menos 1, que é 2. Agora aqui, poderíamos fazer isto de várias maneiras, mas eu vou fazer de uma maneira talvez mais simples. Este 4 que aqui está, é o mesmo que ter 2 ao quadrado, não é? Levantado a menos x, claro. Isto há de ser igual a 2. E 2 é o mesmo que ter 2 levantado a 1. Então, isto quer dizer que 2 levantado a menos 2x há de ser igual a 2 levantado a 1. Como a exponencial é uma função injetiva, isto vai-me querer dizer que menos 2x é igual a 1. Ou seja, x é igual a menos 1 meio.
x é igual a menos 1 meio. Portanto, descobrimos o ponto. Até podemos confirmar. Vejamos se aqui é igual ao h de menos 1 meio. O h de menos 1 meio há de ser igual, vamos à nossa função, não é? E ver, a nossa função era 1 mais x sobre 2, que neste caso há de ser menos 1 meio sobre 2, mais 4 levantado a menos x. Ora, menos x, como aqui, neste caso, o ponto é menos 1 meio, ficarei com 4 levantado a 1 meio. Então isto é o mesmo que ter 1 mais, quanto é que é metade de 1 meio? Se nós temos metade de um bolo e ainda o partimos ao meio, ficamos com 1/4, não é? Então aqui vamos ficar com 1/4, mas claro, sinal negativo devido à presença aqui do sinal menos, ou seja, menos 1/4, menos 1/4. Mais 4 levantado a 1 meio. Aqui, quando eu tenho 4 levantado a 1 meio, e de uma maneira mais geral, se eu tiver A levantado a um P sobre R, e isto é a mesma coisa ter a raiz índice R de A levantado a P. Portanto, baseando-me nisto, 4 levantado a 1 meio há de ser igual à raiz, aqui seria índice 2, claro que não vou colocar, já está subentendido que o índice é 2, 4 levantado a 1, 4 levantado a 1, mas a raiz de 4 é 2, então isto será 1 menos 1/4 mais 2, e agora é uma questão de fazer as contas. Ora bem, 1 mais 2 dá 3, 3 menos 1/4, vou fazer as contas, 4 vezes 3, 12, 12 menos 1 dá 11/4. Agora a questão é esta, será que 11/4 será igual a metade da abscissa? Quanto era que era a nossa abscissa? Era menos 1 meio. Será que será igual a metade da abscissa, ou seja, menos 1 meio sobre 2 mais 3? Será? Vamos lá ver, né? Vamos lá ver. Então é uma questão de fazer as contas. Isto é o mesmo que ter então 11/4, vamos lá ver se é igual a metade, portanto, de 1 meio, que é menos 1/4, mais 3, mais 3. Ora, menos 1/4 mais 3, e dando o mesmo denominador, posso colocar aqui um 4, 4 vezes 3, 12. 12 menos 1 dá precisamente 11/4. E, portanto, realmente é verdade. Descobrimos, portanto, o tal ponto, né, que verificava aquela condição, que é o ponto cuja abscissa é precisamente x igual a menos 1 meio. E pronto, meus amigos, por agora é tudo. Isto é a contribuição para o meu canal YouTube e para o grupo Conviver com a Matemática, e desta forma, digamos que iniciei uma série de vídeos para, digamos, como preparação para o exame de 12º ano. Bom dia a todos, caros amigos.